Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Também me manda lá no meu e-mail uma história sobrenatural ou bizarra e misteriosa que tenha acontecido com você, para eu contar lá no TikTok. Também já vai me acompanhar por lá para você ficar de olho e ver, né, assim que a sua história for postada, conhecer a história das outras pessoas também que compartilham aqui com a gente. E não esquece de ir lá conhecer o site para você adquirir a nossa nova caneca personalizada aqui do canal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar e se apaixonar por ela, assim como eu. Então é isso, gente, vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Casey Lynn Mayellen tinha 32 anos na época do caso e era uma jovem mãe de 4 filhos que vivia com eles e o seu marido, Christopher Dean Snow, de 31 anos, em Gainesville, na Geórgia. Seus filhos mais velhos eram frutos de um relacionamento anterior da Casey e tinham 9, 7 e 3 anos, e a mais nova, de apenas 3 meses, era a única que também era filha do Christopher. Segundo a família da Casey, ela adorava ser mãe e amava muito seus filhos, e a irmã dela, Tiffany, chegou a dar uma declaração sobre isso, dizendo: "Se você pudesse apenas escrever uma lista do que seria a mãe perfeita, seria literalmente apenas sobre a vida dela." A Casey era filha de Alicia e Richard, e ela também tem 2 irmãos mais velhos, Michael e Richard, e a irmã mais nova, a Tiffany. Formada em Ciência da Justiça Criminal, a Casey se juntou ao exército norte-americano logo depois de se formar na universidade na Geórgia. Ela gostava muito de cozinhar, de correr, passar um tempo com os amigos e também adorava noites de jogos. A sua família a descreveu como uma pessoa que tinha um coração gigante e de ouro e estava sempre tentando ajudar quem precisasse. Ela sempre via o melhor nas pessoas e também sempre encorajava todos a serem a sua melhor versão e darem o seu melhor em tudo que faziam. A Casey trabalhava como gerente de uma empresa de roupas infantis e ela também já tinha trabalhado na área de hotelaria. Um dos seus antigos empregadores até deu uma declaração dizendo que considerava a Casey uma líder nata e com um futuro brilhante pela frente. Ainda segundo os familiares dela, ela estava vivendo um momento muito feliz na sua vida quando todo o caso aconteceu, porque ela tinha recentemente, tido ali o seu 4º filho, que era o primeiro com o seu atual marido, e o Christopher também estava muito animado com essa chegada do seu primeiro filho biológico, e ele demonstrou sempre ser um excelente marido, pai e padrasto. Na sexta-feira, 14 de abril de 2023, a Casey e o Christopher resolveram sair juntos para uma noite romântica e divertida, comemorando o aniversário de seu primeiro ano de casados. Para isso, eles deixaram então os filhos passarem a noite na casa de uma tia do Christopher. Na manhã do dia seguinte, sábado 15 de abril de 2023, o Christopher apareceu na casa dessa sua tia sozinho, aparentemente muito nervoso e perturbado, dizendo que ele e a Casey tinham tido uma briga muito feia e que após isso ela tinha saído de casa e que ele não conseguia encontrá-la. Quando o Christopher saiu de novo, supostamente para procurar a Casey, a sua tia, que estava estranhando muito toda aquela história, resolveu acionar a polícia, solicitando uma verificação no apartamento do casal. Ao chegarem no local, os policiais encontraram, infelizmente, a Casey caída ali próximo já à entrada da casa, e ela infelizmente também já estava sem vida, com aparentes sinais de agressão e também golpes de faca. Imediatamente, as buscas pelo Christopher se iniciaram e ele foi encontrado no mesmo dia após ter se envolvido em um grave acidente de carro, então ele foi levado ao hospital. Dias depois, quando ele finalmente recebeu alta do hospital, ele foi enfim preso.
O acidente de carro do Christopher não foi completamente esclarecido. Muitas pessoas acreditam que ele causou o acidente intencionalmente em uma tentativa de tirar a própria vida, já que ele bateu o carro em alta velocidade no canteiro central de uma rodovia, completamente sozinho. Aparentemente, o Christopher também se recusou a falar depois que ele foi preso e interrogado pelos policiais, e ele não quis falar tanto sobre a morte da Casey, quanto também sobre o acidente de carro, usando o seu direito de permanecer em silêncio. Nem mesmo a família da Casey sabe dizer o que teria motivado o Christopher a tirar a vida da mulher que ele dizia amar de maneira tão brutal e violenta na noite que eles comemoravam 1 ano de casados. A Tiffany, irmã da Casey, deu uma declaração sobre isso, dizendo: "Ela estava mais feliz do que eu tinha visto em muito tempo. Ela sempre dizia como ele era um ótimo pai e um ótimo padrasto para os seus outros 3 filhos. Nunca esperei que fosse assim. Ele realmente trouxe muita felicidade para ela. Eu só quero saber por quê. Você amava tanto a minha irmã, como pôde fazer isso? É tão confuso e nunca obteremos as respostas completas dele. Isso torna tudo muito pior." Apesar disso, a Tiffany também admitiu que o Christopher já tinha agido de modo violento com a Casey antes, no início do relacionamento, antes mesmo de eles se casarem. Ela disse que foi apenas uma vez, que ele se desculpou várias vezes e que eu não tinha nada com o que me preocupar. Eles estavam muito felizes toda vez que eu os via, disse a Tiffany, sem dar maiores detalhes sobre o que exatamente teria acontecido durante esse suposto episódio de violência. Até hoje, o Christopher continua então preso na penitenciária do estado da Geórgia, onde aguarda o seu julgamento, que ainda não foi marcado. Se condenado, ele pode pegar de 30 anos de prisão até a pena capital, já que esse estado é um dos que ainda mantém, esse tipo de pena para assassinatos brutais. Após a morte da mãe, os 3 filhos mais velhos da Casey passaram a viver com o pai, e o filho mais novo, que também é filho do Christopher, foi viver com os avós paternos. Infelizmente, tanto as pessoas que vêm acompanhando esse caso quanto os familiares da Casey estão muito apreensivos e com medo de, no fim, as coisas não serem esclarecidas completamente. É claro que nada vai trazer a Casey de volta, mas eles queriam pelo menos saber o que de fato aconteceu naquele dia que levou, o Christopher a cometer um crime tão violento contra sua esposa em um dia que era para ser um dia extremamente especial e romântico para os dois. Então todos, estão com esse sentimento aí de angústia dentro de si, querendo entender o que aconteceu, e o Christopher, ao que parece, não pretende falar o que aconteceu e pretende aí, levar esse segredo com ele pelos próximos dias. Como o caso é muito recente, ainda tem aí uma ponta de esperança de que os advogados dele possam convencer ele a contar o que aconteceu em busca de uma redução de pena, ou talvez, ele mesmo acabe ele se convencendo e conte o que aconteceu durante o seu julgamento. Só podemos esperar que isso aconteça para que de alguma maneira, no fim das contas, os familiares da Casey possam sentir algum conforto e que a justiça também seja feita, que o Christopher seja condenado e receba ali, a maior pena possível. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.